Como aumentar o preço sem afastar os teus clientes? Na aula de hoje, nós vamos ver o que é preço, vem aqui com a minha tela, né? Como o seu posicionamento influencia diretamente no que você cobra, como gerar mais valor antes de mudar o número, como comunicar esse argumento sem desgastar com o cliente e um exercício prático que vai te ajudar a sustentar esse novo preço que você vai cobrar. Eu sou Larissa de Sá, mentora de posicionamento e narrativa e também fundadora da comunidade MP31, uma comunidade de empresárias cristãs para mulheres que querem viver para a glória de Deus. Inclusive, essa aula é da comunidade, foi feita para a comunidade. E se você tem interesse de entrar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ela custa R$250 por ano ou R$25,80 por mês, mais barato que o Cappuccino da Copenhague, quem é das minhas aí para Cappuccino. E bem, como nós estamos falando de uma comunidade cristã, não poderia ser diferente. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos é pela perspectiva cristã, pela ótica bíblica. E aqui eu trouxe 3 versículos. Lucas 10:7, que diz, porque digno é o trabalhador do seu salário. Jesus está falando isso. 1 Timóteo 5,18, que é Paulo repetindo o que Jesus disse. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é, você pode amar o que você faz. Você pode dizer, nossa, eu amo tanto que eu faria até de graça. Tá tudo bem, ótimo. Nós gostamos, amamos profissionais apaixonados pelo que eles fazem, que eles se doam, eles se entregam. Mas você é digno do seu salário. Então, se você tem aí um probleminha de aumentar o preço, que as pessoas não... Você é digno do seu salário. Se você cobra 50 mil, mas o teu trabalho, ele vale 100 mil, porque a transformação que o cliente vai ver na vida dele é superior a esses 100 mil, e o teu público tem condição de arcar com o valor, digno é o trabalhador do seu salário. Provérbios 22:29. Viste um homem perito no seu trabalho, perante reis será posto. Eu quero destacar essa palavra perito, porque daqui a pouquinho a gente vai ver a diferença de um expert para um prestador de serviço. Então, você precisa ser uma pessoa perita no seu trabalho, se posicionar como tal, porque se assim acontecer, perante reis, você será colocado. Se você não fizer isso, você vai ser como uma das muitas pessoas que nós conhecemos, que são incríveis, que são maravilhosas, perfeitas naquilo que entregam, mas não têm o reconhecimento justo. Porque essa mentalidade de ser digno pelo salário não está implantada e porque não se posicionaram como tal. Por fim, deixo aqui a frase da minha mãe. Você tem que se valorizar. Antes dos outros quererem te valorizar, você precisa se valorizar. Então, repete comigo. Eu sou digna do meu salário. Perfeito? Então, vamos lá. Preço é uma declaração simbólica de valor. Preço é diferente de valor. Preço é aquilo que você vai estar cobrando para o cliente receber o que você entrega. E aqui eu deixo uma pergunta para ti. O que você entrega além do teu serviço? Porque, vamos imaginar, você vai em um restaurante chique na tua cidade e a comida pode nem ser lá essas coisas. Mas você não está pagando só pela comida, você está pagando pelo local em que você vai estacionar o teu carro. Você vai estar pagando por ter o teu carro no lugar que você estacionou depois que você sair desse restaurante. Você vai estar pagando por um lugar que não tenha música ao vivo ou que tenha música ao vivo, caso você goste. Você vai estar pagando por um atendimento que você entenda que está à tua altura. Então, o preço daquele prato é um simbolismo do todo que você recebe. Então, o que você entrega além do teu serviço? Mudar o preço não é difícil. Você acha, mudar o preço? Não. Desafiador é ser digno desse preço. Então, o que você entrega além do teu serviço? Muita gente não tem noção disso aqui. Não está claro para a maioria das pessoas. O médico se forma para cuidar de pessoas? Sim. Mas o que você, enquanto médico, entrega? O que você, enquanto advogado, entrega? O que você, enquanto psicólogo, entrega? O que você, enquanto um líder, um gestor, entrega? O que você, enquanto mentor, entrega para além do teu produto? Agora, a gente vai ver como responder isso, tá?
mas tenta responder. O que você entrega para além do teu serviço? Aqui eu trouxe uma frase do Seth Godin, que está na página 181 dessa minha edição. Inclusive, eu deixei o link para você adquiri-lo aqui embaixo, caso você assim o deseje. E nesse capítulo ele vai dizer assim: o preço muda o marketing muda o preço. Grava no teu coração esse princípio. Antes de mudar o preço, você precisa alterar a narrativa. Nenhum preço é aumentado antes que a narrativa seja mudada. Eu vou dar um exemplo de caso, um case, no final dessa aula, mas você precisa mudar a narrativa para que então você mude o preço. Primeiro narrativa, depois preço. Certo, mas como trabalhar essa narrativa para aumentar o teu preço? Primeiro, agregue valor. O teu cliente precisa entender que o que ele paga é diferente do que ele leva. O que ele está levando é equivalente ou superior ao que ele está pagando. Por exemplo, semana passada eu fiz uma reunião de vendas com a pessoa interessada em ser meu mentorado. Graças a Deus fechamos a venda. E ele foi fazer as contas. A minha mentoria individual hoje, de 6 meses, está no valor de 8.500. Daí ele falou assim, bem, com tudo que eu já tenho da minha carreira, tudo que eu tenho construído, com aquilo que você vai me entregar, o teu valor vai estar pago para mim em 2 meses. Então, é como se eu fosse desfrutar daquilo que você vai me entregar 4 meses de graça. O meu serviço para ele se paga em 2 meses. E aí, 4 meses para ele é como se fosse graça. Está compreendendo que na cabeça dele, diante de tudo que eu apresentei, diante de tudo que eu mostrei, o meu serviço se pagou em 2 meses e 4 ele vai ter de acompanhamento praticamente ali de graça por conta daquilo que eu estou entregando. Então, o que o teu cliente está pagando e o que ele está levando? Eu preciso, e aqui é uma outra regrinha que eu quero que você grave. Regra não, princípio. Eu preciso que você saiba, que você conheça o teu público tão bem, que você entenda o que faz diferença para ele. Eu preciso, nesse agregar valor, provocar um senso de valorização do meu serviço na mente do meu cliente. E eu faço isso como? Através desse estudo mercadológico. Inclusive, essa foto foi tirada de uma das aulas do meu professor Sérgio, na pós-graduação de neuromarketing do IBM. Aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho de conhecer muito bem a minha marca, então quais os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, oportunidades, ameaças, a análise SWOT, análise de arquétipo, enfim, eu preciso conhecer muito bem quem eu sou, aquilo que eu tenho de bom. Daí eu vou estudar o meu público, entender quem é esse público, entender o que faz diferença para ele, porque às vezes você está querendo entregar A, mas o teu público gosta de C. Para A, ele vai ter, tô nem aí. Mas o C, ele já vai olhar, isso aqui é interessante. Então, quem é o teu público? O que faz diferença para ele? O que o mercado está entregando? E o que o teu público quer que ele entregue que não está sendo entregue? Ficou confuso isso, né? Vou refazer essa frase. O que o mercado está entregando e o que ele não está? E o que você pode entregar? Aqui eu consigo me posicionar, nós vamos falar de posicionamento agora, mas eu consigo fortalecer o meu posicionamento que vai desaguar no meu preço. Tudo isso aqui é necessário estar bem estruturado para que eu tenha um preço justo para mim e que seja agradável para o meu cliente. Então, você precisa entender o que faz diferença para o teu público. Lara, eu não sei o que faz diferença para o meu público. Uma das próximas aulas da comunidade vai ser justamente sobre público e sobre como criar uma comunidade. Então, isso aqui precisa estar claro para você. Porque, no fim, o que o cliente quer que você prove? Ele quer que você prove que, você consegue mudar a vida dele, você consegue melhorar a vida dele. Você é tão bom, um perito naquilo que você faz, que é capaz de gerar uma tensão para que a vida dele mude, para que a vida dele se coloque em movimento. Uma tensão emocional legítima. Eu vou dar o exemplo de uma mentorada minha, ela é médica, ela mudou para a cidade, acho que tem uns 2 anos. E ela veio para a mentoria logo quando ela mudou.
E qual que era o desafio que ela encontrava? Aqui na cidade, dentro da área dela, ela é gastroenterologista, não havia nenhum especialista. Porém, havia muitos médicos que atuam na área e que são conhecidos há muito tempo pela cidade. Então, ela não tinha um nome. E aí a gente percebeu que o ponto forte dela era a especialidade, mas conversando com os pacientes dela, eu notei algo que fez toda a diferença. E o que que é? Ela é o tipo de médica que para olhar para o paciente. Ela gasta 1h20, 2 horas conversando com o paciente, olho no olho, analisando cada exame. E outra coisa que eu também percebi é que, por conta da especialidade dela, ela conseguia olhar para o caso desses pacientes e identificar problemas que os outros médicos não conseguiam. Eram pacientes que haviam passado por vários profissionais, estavam tomando vários remédios e não sentiam melhora desses sintomas. A minha mãe, por exemplo, é um caso desses. Só que a minha mãe passou por ela depois da nossa mentoria. Então, eu entendi que, nós poderíamos evidenciar o fato dela ser a médica que olha olho no olho e que passa ali 2 horas, se necessário, com o paciente. E 2, ela tem um olhar clínico, um olhar aguçado para entender o que de fato está acontecendo e até encaminhar, como foi o caso da minha mãe, encaminhar esse paciente para um outro especialista que vai resolver aquele problema. Porque, dando um exemplo aqui da minha mãe, nós entendíamos que a parte ali do sistema digestivo estava sendo afetado por um outro sistema, mas o problema não estava ali. Então, nós conseguimos, através disso, fazer com que o número de pacientes particulares aumentasse, que foi uma das causas que fez com que ela me procurasse, e o de plano diminuísse, porque agora tem mais agenda para os particulares, a demanda aumentou, a preferência são os particulares. Então, é entendendo que traz valor, que gera valor para o meu público, que eu consigo agregar esse valor. Daí, o que traz esse valor? Um mimo, uma garantia estendida, um acompanhamento, às vezes uma entrega que você adiciona, poxa, eu vou te entregar isso aqui, mas para a gente ter um trabalho ainda melhor, eu vou acrescentar isso aqui sem nenhum custo para você. Um relacionamento, como é o caso da minha mentorada médica, paciente com médico, uma curadoria, um método. Nossa, eu mesmo, quando eu vou adquirir uma mentoria, eu observo muito o método, porque o método me diz se aquilo ali faz sentido ou não. Um diagnóstico mais profundo. Então, o que traz valor para a tua audiência? Traga isso para agregar valor e aumentar o teu preço. Outra coisa, posicionamento da marca. Lembra que eu falei que posicionamento define o preço? Então, e preço também é posicionamento. Mas, afinal de contas, o que é posicionamento? Olha bem dentro dos meus olhos, vou até tirar o óculos para você olhar dentro dos meus olhos e repete comigo. Posicionamento é marcar a mente da minha audiência. Posicionamento é uma posição. Quem não se posiciona não é lembrado. Isso é posicionamento. Você pode ser a primeira pessoa a ser lembrada pelo teu público quando precisa resolver um problema, a segunda, a terceira, ou nem ser lembrado. Porque quem não se posiciona não é lembrado. E aí, o posicionamento vai permitir que você cobre mais ou que você tenha até que reduzir o teu valor. Exemplo, eu perguntei no meu Instagram para o pessoal assim, se a Garoto colocasse R$ 30 na caixa de bombom, você ia achar caro, barato ou na faixa? Todo mundo respondeu caro. Por quê? Porque o posicionamento da Garoto é popular. O posicionamento da Garoto é que tem 30 caixas de bombom do supermercado do mesmo produto. Qualquer um pode ir lá e comprar. Mas agora, a Copenhague cobrar R$ 30 num cappuccino, R$ 30 numa barra de chocolate, está tudo bem. Por quê? Porque é Copenhague. Você quer dar um presente especial para uma pessoa especial e o teu presente especial é um chocolate, você não vai comprar Garoto, você vai comprar Copenhague, porque você teve de ir até uma loja, você precisou escolher, você precisou desembolsar um valor maior. Então, o posicionamento permite aumento de preço. Outro exemplo, iPhone 17. Você me dizer que pagar R$ 7.999, porque hoje eu olhei o preço está a partir desse valor. Em um celular,
Não tem lógica. Para que você quer o celular? Para você fazer ligação, para você enviar mensagem. Só que o iPhone não é só um celular. O iPhone é uma câmera. O iPhone tem isso. O iPhone tem segurança. O iPhone performa melhor no Instagram. Então, você não está comprando só um telefone. E ainda tem gente que vai dizer assim, pois quando lançar o 18, eu vou vender o meu 17 para comprar o 18, por quê? Porque ele vai estar valorizado ainda. E aí eu gasto menos comprando o 18. Vira essa cadeia, esse ciclo vicioso. O posicionamento da Apple permite que ela cobre a partir de R$ 7.999 em um iPhone. Como que está o teu posicionamento hoje? O teu posicionamento permite que você aumente o teu valor? Lembra, antes de aumentar o preço, eu preciso mudar a narrativa. E narrativa está dentro do posicionamento. Então, o teu cliente ele não vai pagar só pelo produto. Lembra? O que você entrega além do teu serviço? Ele vai pagar por clareza, segurança, autoridade, redução de risco, status, experiência, pertencimento. Como que a tua empresa se comunica? Você se comunica com o prestador de serviço ou como expert? Porque o expert no seu trabalho, será posto diante de quem? Diante de quem você quer estar. Posicione-se à altura daquilo que você quer ter. Conteúdo nas redes sociais e posicionamento. Eu sei que se você está assistindo essa aula, provavelmente você tem ali um interesse de aparecer para divulgar mais o teu serviço. Eu deduzo, é uma dedução. Aqui, eu quero que você comece a observar os stories, o feed, o que você produziu no LinkedIn, como, eu amo essa frase, como uma venda daquilo pelo qual vale a pena pagar. Eu sei que o conteúdo é gratuito, mas mesmo no conteúdo gratuito, você está vendendo alguma coisa. Você está vendendo as tuas ideias, você está vendendo a tua visão de mundo, você está vendendo conexão, você está vendendo autoridade, você está vendendo algo pelo qual vale a pena pagar. A pessoa vai olhar para você e vai pensar, se é assim de graça, imagina o pago. Nossa, essa pessoa estuda tanto, ela deve saber das coisas. Nossa, essa pessoa aqui está em reunião, tá? Se eu me juntar com ela, eu vou ter acessos que hoje eu não tenho. Então, olhe para o seu conteúdo como uma venda daquilo pelo qual vale a pena pagar. E aí nós temos também a tal da oferta e demanda, que é uma outra estratégia, não diria isolada, ela está junto, ela está nesse conjunto de aumento de preço, porque a oferta é o quanto você se torna escasso, e a demanda, o quanto você se torna desejável. Quanto mais disponível você é, menor tende a ser o teu valor percebido, posicionamento, a garoto. Quanto mais rara, seletiva você é, maior o teu valor. Não é toda cidade que tem a Copenhague hoje. Eu estou pegando a Copenhague porque a gente já utilizou esse exemplo antes. Então, você precisa aumentar esse desejo pela tua marca, ao mesmo tempo em que você precisa se tornar mais escassa para aumentar o preço. E aqui, alguns exemplos práticos. Poxa, a agenda está cheia. Eu conheço, por exemplo, experts que postam print da agenda lotada. Poxa, essa pessoa está cheia de reunião. Então, vamos. Ó, hoje eu tô com... Essa semana eu tô sem horário, mas eu estou com alguns horários disponíveis. Nunca me chama esse negócio de agenda aberta, pelo amor de Deus. Eu estou com alguns horários disponíveis para a última semana, para a primeira semana do mês seguinte. E eu aconselho que você agende logo o teu horário, porque eles costumam esgotar rápido. Olha só que discurso mais bonito que dizer que a agenda está aberta. A agenda aberta não gera urgência. Então, você precisa gerar essa urgência no teu cliente. Necessidade de priorização. Esse aqui é um projeto que é para amanhã, para daqui um mês. Então, a gente precisa trabalhar. Aqui, para eu dar essa urgência, essa priorização, eu preciso que você pague mais. Critérios de entrada, prazos, que foi o exemplo que eu acabei de dar. E aqui, a gente vai usar o tal do gatilho do descaso. Eu sei que o nome não é legal, mas é mais ou menos você mostrar para o cliente que quem precisa de você é ele. Aí, Larissa, mas isso é muito feio de falar. Tá tudo bem, a gente não precisa falar assim. Mas dentro dessa questão de demanda e oferta, é isso aqui que acontece. Quem precisa ir na minha médica especialista é o paciente.
Quem quer ter a vida resolvida? Alguém que olha ali para os exames com olhar clínico? Paciente. Então, quem que precisa pagar caro para ter acesso à minha médica? O paciente. É isso. E aqui eu trouxe um estudo de caso da Pom Wonderful. Eu tirei esse estudo de caso do livro Estratégia Boa e Estratégia Ruim, inclusive recomendo esse livro também, maravilhoso. O que aconteceu? Na década de 80, um casal chamado Stuart e Linda, eles compraram vários hectares de terra. E nesses hectares tinha plantação de castanha, de amêndoa, de pistache e de romã. E eles tinham decidido destruir aquilo que estava sendo ocupado por romã, porque romã, na época, era desvalorizado. Ninguém queria romã. Então, eles iam plantar castanha, mais caro. Só que a castanha leva muito tempo para crescer. Então, o que eles fizeram? Eles compraram na década de 80, ali por volta da década de 90, eles começaram a fazer pesquisas sobre os benefícios da romã. E eles descobriram que a romã faz muito bem para a saúde do coração, é antioxidante, previne várias outras doenças. Tenho certeza que você já deve ter escutado esse argumento em algum lugar. E eles começaram a divulgar essa história. Que a romã é isso, romã é aquilo, romã não sei mais o que. E se você beber o suco da romã, você vai ter todos esses benefícios. Mas adivinha quem? Somente quem tinha o suco da romã no mercado? A Pom Wonderful. Eles criaram uma narrativa e colocaram o preço deles no suco da romã. Quando as outras empresas se deram conta, elas tinham que plantar a romã, esperar a romã se desenvolver para produzir a romã. Ia levar alguns anos enquanto eles estariam surfando na onda em que eles próprios criaram. Então, quando eu aumento o desejo e eu torno isso escasso, eu posso colocar o preço que eu quero no mercado. Tem um exemplo também de tulipas, se eu não me engano, foi na Holanda, não vou lembrar exatamente qual período do século passado, mas a tulipa era a flor dos ricos, e aí muita gente queria tulipa, tulipa era muito cara, só que todo mundo começou a plantar tulipa. A tulipa desvalorizou, porque todo mundo tinha tulipa agora, não é mais uma coisa dos ricos, era coisa que todo mundo estava plantando, então tinha muita oferta para pouca demanda. Por isso que você precisa aumentar esse desejo, e aqui vem o conteúdo, posicionamento nas redes sociais, vem daquilo pelo qual vale a pena pagar. Gente, amei essa frase. E aí, você vem com a oferta. Quem que pode fazer tudo isso? A marca tal, mas a marca tal não consegue atender todo mundo. A marca tal precisa da prioridade. Aí, eu elevo o preço. Certo, mas quando que eu mudo meu preço? Aqui tem algumas situações que você pode adotar para si. Quando a demanda aumentou e você perdeu a disponibilidade, 1 ou 2 meses antes do pico anual. Imagina que em dezembro você sabe que as pessoas vêm te procurar. Nossa, aumenta muito. Outubro, novembro, eu já venho com esse aumento. Por quê? Agora a gente vai falar da comunicação do preço, mas eu já consigo colher em dezembro aquilo que eu estou plantando em novembro. Ou o critério que eu adotei para o meu negócio com a ajuda da minha mentora Malu Louro, maravilhosa, incrível. Malu, quando você assistir essa aula, um beijo para você, que é após o número X de clientes. Eu falei para você que a minha mentoria individual hoje, ela custa 8.500, eu passo 6 meses com a pessoa. Lógico que com marcações, do meio para o fim da mentoria, os meus clientes sempre me jogam, Lari, a agenda está lotada, eu agradeço a Deus, então leva mais do que 6 meses para a gente finalizar. Nisso, eu recebi um valor por 6 meses para eu estar com a minha agenda ocupada com aquela pessoa. Eu não consigo atender 24 horas por dia. Então, eu tenho um número X para que eu possa aumentar o meu valor. Eu atendo um número X de pessoas por 8.500, depois eu preciso subir. Então, você pode adotar isso aqui. Mas como comunicar essa alteração de preço? Você nunca vai dizer, o preço vai aumentar. Isso é uma dor que você vai provocar no teu cliente. Você quer que o teu cliente lembre de você como uma pessoa que causa a ele dor? Não. Você vai dizer, essa é a última semana, esse é o último mês pela tabela atual. Então, agende o seu horário para garantir as condições que existem hoje. As condições que existem, enfim.
Coloca aqui nos comentários para mim qual que é o correto. Porque assim você gera urgência. Essa pessoa sabe que ela precisa agir agora se quiser garantir a oferta da agora, da condição que ela tem hoje, porque senão ela vai pagar mais caro. E aí, quem vier no próximo mês, se já te conhecia, tá sabendo que o valor foi alterado. Se não te conhecia, tá pegando esse valor mesmo. Lari, para os clientes que eu já tenho, como que eu comunico essa alteração? Você vai agregar valor. O que que o teu cliente ganha com essa alteração? O que que ele vai levar para casa? Então, a primeira coisa que a gente falou. O que que ele vai levar para casa te pagando um valor X? Não é para você dar um over delivery, mas às vezes o horário do teu atendimento vai aumentar. Você vai estar somando um profissional. Então pensa como que eu agrego valor para que ele não sinta essa dor, mas para que ele deseje ainda mais a minha presença na vida dele. E por fim, para a gente finalizar, eu tenho aqui um exercício de mentalidade. Inclusive, eu li que a gente não pode falar, vou finalizar, porque senão as pessoas saem do vídeo. Falando, você não vai sair, porque você vai ter o exercício de mentalidade antes. Que é, você vai defender quem você ama. O que você vai fazer? Você vai imaginar uma pessoa que você ama. Deixa eu aumentar aqui minha tela para mim. Imagina tua mãe, teu pai, marido, esposa, filho, filha. Uma pessoa que você ama assim de paixão mesmo. Tem todo o teu coração essa pessoa. E você vai imaginar que essa pessoa cobra o mesmo valor que você, presta o mesmo serviço que o seu, com a mesma entrega que você faz. E alguém vira para você e diz, nossa, mas tá caro. Você vai defender essa pessoa. Você vai defender por que ela está cobrando esse valor. Por que ela está pedindo, tudo que ela está pedindo, para entregar o que ela vai entregar. Nós temos mais facilidade de defender alguém do que de defender o nosso lado. Então, hoje, você vai defender alguém que você ama, para que no futuro, caso alguém diga, ai, mas tá caro, você saiba como, eu não gosto da palavra justificar, mas como esclarecer o porquê desse valor. Detalhe, o ideal é que ninguém diga, nossa, mas tá caro. Mas que essa pessoa perceba o valor daquilo que você entrega. O máximo que ela vai dizer é, nossa, eu quero muito, só que hoje eu não consigo arcar com o valor. É isso que tem que acontecer quando alguém não tiver dinheiro para te pagar. Não, nossa, tá caro. Essa construção de valor. Eu vou deixar aqui embaixo algumas referências do que eu utilizei na construção dessa aula e eu quero que você comente o que você mais gostou nessa aula de hoje, tá bom?